e eu sou o professor Arnaldo. A aula é sobre a Grande Depressão. Também pode ser chamada de crise de 1929, né? Os dois nomes é possíveis. A gente tem que lembrar o seguinte, os Estados Unidos, né, no pós-Primeira Guerra Mundial, estava ganhando muita grana mesmo, tá? Além disso, os Estados Unidos vivenciavam um momento de várias candidaturas, vários presidentes que eram republicanos. Como, por exemplo, a gente tem o presidente Hoover e o presidente Glover, tá? Esses dois caras, eles gostavam de medidas que eram medidas, digamos assim, mais liberais, né? Então o liberalismo econômico estava muito forte nesse momento aí. Os Estados Unidos também vivia uma situação de consumo desenfreado, né? No chamado American Way of Life, ou seja, o jeito americano de viver. Você tinha que sair, você tinha que fazer tudo aquilo que um americano deveria fazer. Então, ter uma casa grande, ter um carro grande. Temos que lembrar também o fechamento do mercado externo, o mercado europeu. A Primeira Guerra acabou com o mercado europeu, então não tinha espaço para você comercializar com a galera por lá. Mas mesmo assim, principalmente por conta desses presidentes republicanos e esse pensamento do American Way of Life e o chamado liberalismo econômico, nós temos a superprodução. Só que quando a gente vai lá para a década de 20, né, 1925, 1926, a gente tem uns produtos que não têm um tempo de validade muito pequeno. Não havia ainda a obsolescência programada que a gente conhece hoje. Não tinha também, por exemplo, a moda. Um produto está na moda, outro produto sai da moda. Não, os produtos eram muito duráveis. Você comprava um carro, era 20, talvez até 30 anos com aquele carro. Só lembrar do teu avô. Quantos anos teu avô ficou com o carro? Bastante, né? Então esse consumo que nós temos hoje não era uma realidade. E isso acabou gerando uma crise. Por quê? Como estava principalmente pautado no mercado interno, chegou uma hora que o mercado acabou. Então nós temos, por exemplo, a indústria. A indústria, ela vai chegar e vai constituir uma superprodução. Esta superprodução vai para o mercado, só que daí a gente lembra da diminuição do mercado. A diminuição do mercado vai gerar desemprego. E desemprego gera menos consumidores. Lembrando que o desemprego também afeta a indústria, que apesar dela tentar continuar a superprodução, menos trabalhadores na indústria gera menos mercado consumidor. Então a crise se transformou numa bola de neve. A gente tem que lembrar também os bancos, né? Existe o fim da política de financiamentos, estava muito fácil fazer financiamentos, e daí a gente passa a ter uma política não tão dada de financiamentos assim. Entramos também na questão da Bolsa de Valores. Isso foi um agravante muito grande. Por quê? As pessoas elas estavam nas indústrias, daí o que elas faziam? Elas compravam papéis daquela indústria. Então, a partir do momento que ela comprou o papel daquela indústria, ela transformou o capital dela num papel. Ou seja, o dinheiro que ela tinha em mãos virou possibilidade de ser lucro, mas esse lucro só vem se a empresa der lucro. O problema é que muita gente comprou papéis, muita gente acreditou que ia ter lucro e esses papéis simplesmente passaram a não valer mais nada. O capital investido porque não tinha mercado para se consumir, não tinha mercado para vender. Então as indústrias estavam abarrotadas de produtos, as lojas estavam abarrotadas de produtos e as pessoas não tinham dinheiro para poder comprar. Tudo isso acabou acontecendo na chamada Quinta-feira Negra, o dia 29 de outubro. Não, dia 24 de outubro. 24 de outubro, isso. E a gente vai ter uma situação, a Quinta-feira Negra gerou suicídios, desespero, queda de preços. Então foi uma situação muito caótica. Tanto que a gente teve um aumento da fila da sopa, e isso, levando em conta os Estados Unidos como uma grande potência, gerou uma crise mundial. A pergunta fica, qual seria a solução? Entramos nas eleições de 1933. Em 1933 aparece um democrata, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Roosevelt, né, de uma tradicional família política americana, vai trazer uma proposta bem interessante, que era uma proposta de um economista chamado John Maynard Keynes.
É o Keynes. Roosevelt e Keynes, então, vão fazer uma proposta para tentar tirar os Estados Unidos da crise. O Keynes é um cara que fala do intervencionismo estatal, né? Então ele vai propor a política do pleno emprego. Ele vai falar da questão da estatização, né? E isso era uma maneira para fazer, né, com que garantir que a economia voltasse a ser imbatível. E por incrível que pareça, sim, os Estados Unidos tiveram uma economia imbatível e já estavam com toda a força para enfrentar a Segunda Guerra Mundial.